Olá, bom dia. Bom dia a todos. Estamos iniciando mais um ano e vamos fazer nessa primeira aula uma revisão aí geral, né? Sobre alguns temas que a gente estava trabalhando. Ah, Estamos voltando de férias hoje e nós estávamos trabalhando aí com um módulo que é extremamente importante. Recebi alguns exercícios e que é o livro 6. É o livro de software, né? Nós estávamos trabalhando com livros de software. Nós fizemos o exercício da página 27, o último que a gente fez, certo? Então, nós vamos fazer uma recapitulação do que a gente está falando nesse módulo, certo? Nesse módulo aí, nós estamos falando, basicamente, de configuração, software de configuração. Mas, na verdade, o que é o software de configuração? Na verdade, ele é, que o nome diz, software, um programa, né? São programas que faz a manipulação, a configuração, né? De alguns elementos. Né? Quais elementos? Nós vamos ver quebra de senha, né? Módulo 1 mesmo, que é essa revisão que a gente está fazendo. A gente falou de uma coisa muito importante de configuração. Uma das mais importantes, que é o Drive, né? O primeiro módulo aí, nós vimos sobre Drive e vimos a solução de Drive. O que é um Drive? Drive é um programa que faz a peça funcionar. Todo o sistema operacional Windows e qualquer sistema operacional, ele precisa de uma série de programas para fazer funcionar. Então, nesse módulo número 1 aí, nós vimos sobre esses drives, né? Vimos como ver os drives, né? Como ir lá no Windows e visualizar. Vimos que existem alguns fabricantes, né? Tem lá Intel, tem lá NVIDIA, Realtek, algumas empresas que são utilizadas aí dentro da manipulação desses drives, tá? Vimos que para eu visualizar o drive e ver lá se existe algum problema e é bem visível isso, eu tenho que ir no meu computador, né? Botão direito no meu computador, depois propriedade. Aí eu consigo ver, certo? Botão direito no meu computador, propriedade, certo? E aí eu consigo visualizar. Quando eu fui lá no botão direito do meu computador, propriedade, eu vou visualizar os drives, né? E automaticamente vou ver lá todos os drives. O Windows nós vimos que eu consigo ver os drives nativos. O que é um drive nativo? Drive nativos são drives que o próprio Windows já baixa e já instala. Como assim? Dele tem um pacote dentro dele mesmo. E o drive, normalmente, você começa a mexer com o drive,
logo na sequência que você formata e instala. Então, normalmente é feito dessa forma, né? E como que eu sei se existe drives com problemas? Eu vou ter que pegar e entrar lá, botão direito no meu computador, propriedade. O drive, ele aparece um sinal de exclamação. Até tem um exemplo na página 12 do livro 6. Podem observar lá. Tem lá um exemplo disso, página 12 e página 13. Nós estamos fazendo uma revisão geral do livro onde nós estávamos aí. Então, eu consigo visualizar esses drives. Eu consigo resolver esse problema aí quando ele não encontrou o drive, tá? Nós até falamos que voltamos em um termo chamado onboard e offboard. Onboard e offboard. O que seria isso? Onboard e offboard. Onboard é quando está conectado à placa-mãe. Quando está conectado à placa-mãe, onboard, ele está soldado à placa-mãe. E offboard eu consigo desconectar, né, ele ali sem nenhum impedimento. Então, é o termo onboard e o termo offboard, certo? Dentro desse termo aí, onboard e offboard, eu consigo baixar o drive. Por exemplo, se a placa-mãe for tudo off-board, tudo onboard primeiro, tudo onboard, eu vou ter que buscar o drive pelo modelo da placa-mãe. Então, eu vou ter que olhar lá. A placa-mãe, normalmente, ela fica escrito nela lá, né? O corpo dela lá fica escrito qual que é o modelo. Vai ter um nome e vai ter um número, normalmente. Por esse nome, por esse número, você consegue baixar os drives. Então, lá é ASUS, você vai buscar a ASUS de acordo com o número lá, vai ter um número também. Por que você tem que olhar esses drives? Porque pode ser que algo não esteja funcionando. Então, logo em seguida que você formata a máquina, você tem que olhar esses drives para ver se existe alguma coisa não funcionando corretamente. E os drives vai resolver esse problema, certo? Vai resolver essa questão de mau funcionamento e, às vezes, nem funcionar mesmo corretamente vai estar funcionando. Então, é claro que hoje em dia o Windows 10 mesmo, ele tem os drives nativos lá, ele baixa, sim, tudo, né? A maioria das coisas ele baixa. Só que você tem que observar se ele está funcionando de maneira correta. E como que eu olho? Entrando lá com o botão direito no meu computador, propriedade, ou indo no painel de controle do Windows 10 aí, e opção sistema. Aí você consegue ver lá
todos entrando lá na opção gerenciador de dispositivos. Aí dá para observar qual os drives não está funcionando corretamente, certo? Então é fundamental que vejam. Então, a gente falou desse tema, já entramos nesse tema. Se for on-board, sempre olhar o modelo da placa-mãe, né? Para baixar o drive de acordo com o modelo da placa-mãe. Porque o modelo é que você vai poder baixar. Então, esse tema aqui a gente já viu, né? Como baixar o drive, né? Veja o modelo, pesquisa na internet, vou no site do fabricante, aí baixo o drive. Quando eu baixo, vai vir uma série de arquivos, uma série de arquivinhos lá e de programas. Você vai poder instalar ele. Está até aí na página 16, 17, como baixar. Dá para você atualizar o drive também. Existe também softwares que faz isso, né? Faz essa atualização. Eu falei do Drive Solution. Vocês irem lá no Google e digitar Drive Solution, você vai conseguir baixar o programa que faz a instalação desses drives automaticamente. Entendeu? Então, eu gosto desse Drive Solution. Existem vários outros. Faz a instalação dos drives de maneira automática, né? Eu passei o exercício desse capítulo, página 27, foi o último exercício que a gente fez do módulo 6 aí. Então, a gente fez uma pequena revisão aqui do que a gente viu antes das férias lá. E hoje nós vamos entrar num novo tema, tá? Fiz essa pequena revisão e hoje a gente vai entrar nesse novo tema. O nome é ponto de restauração. Vamos entrar na aula número 2. Ponto de restauração. Mas o que vem a ser um ponto de restauração, na verdade? O que é esse ponto de restauração? Então, dá uma olhada aí no material de vocês. Na página... A gente começa a falar lá na página 32. O ponto de restauração, na verdade, ele é utilizado quando... Normalmente, ele é mais utilizado quando eu formatei a máquina. Formatei a máquina, instalei todos os drives, a máquina está tudo instalado. Ponto de restauração tem um grande objetivo de fazer com que você grave a forma que a máquina está. Né? Você vai gravar a forma que a máquina está naquele momento. E aí, futuramente, se acontecer algum problema, você pode voltar a máquina para essa forma que a máquina estava naquele momento. Então, um ponto de restauração, ele é isso. Ele é gravar
né? Ele é salvar a maneira, as configurações que a máquina está naquele momento. Tem esse objetivo, certo? E é muito útil, porque às vezes a máquina Windows mesmo, a gente sabe que ele tá passando o tempo, ele vai ficando, você vai gravando, vai instalando software, né? Vai navegando na internet, vai fazendo as coisas, ele vai ficando, a tendência, né? É ficar lento, né? E aí o que acontece? Você pode voltar a máquina da maneira que estava lá logo quando você formatou. Normalmente, quando você formata a máquina, né? Logo na sequência, a máquina ela fica realmente rápida, né? Aí, só que é interessante fazer o ponto de restauração normalmente no momento em que formata e no momento em que é feita a instalação de tudo, né? Fiz a instalação de tudo que eu precisava. Aí, próximo passo, eu posso criar esse ponto de restauração, fazer com que seja criada, né? Salvo, né, nas configurações de sistema, essa configuração aí. Se vocês observarem, como que eu vou fazer isso? Isso estou falando no sistema operacional Windows 10, né? O material de vocês tem lá na página 32. Como que eu faço isso? Vou no menu inicial. Quando eu clico lá no menu inicial, existe uma opçãozinha lá dentro chamado, só eu escrever criar, quando eu digito criar lá no menu de pesquisa do Windows 10, criar, ele já vai aparecer lá. Ponto de restauração. Aí você clica. Tá detalhado para vocês o material, tá? Olha lá. Clicou no iniciar ou digitar restauração. Também vai. Vocês digitarem restauração. Aí ele vai aparecer essa janela da página 32. Fez isso, vai ter o botão lá configurar. Vai clicar no configurar, vai poder habilitar os espaços em disco e habilitar a opção de restauração de configuração. Ativou essas duas opções, ele vai pedir o nome, página 34, o nome da restauração. O nome você poderia dar, pode dar aí qualquer nome, né? Vai escrever o nome aí e vai dar um criar. E aí ele vai estar criando ponto de restauração. É muito simples, tá vendo? Então ele mostra para vocês aí, página 32, página 33 e 34. Foi no menu inicial, escreveu restauração, primeiro passo. Apareceu a janelinha lá da proteção e configuração de sistema. Então, quando você clica nessa criar pontos de restauração, você tem que clicar no botão restaurar. Aparecem as duas opções, e clica no ativar, aí ele vai habilitar. Depois, ativa a opção proteção
página 33, dou um nome, e aí ele vai gravar todas as configurações que a máquina está neste momento, certo? E aí ele vai aparecer essa janelinha aí da página 35, dizendo que o ponto de restauração foi salvo. Não pode esquecer que a máquina, o equipamento, tem que estar formatado e em um bom funcionamento, né? Porque senão ele vai gravar toda a configuração que está naquele momento que você fez. Então, é importante ter essa visão, né? Saber o porquê que você está criando. Ele grava, né? Toda a configuração que está ali naquele momento. Então, não pode esquecer disso. Então, é importante lembrar disso. Ah, como que eu aplico essa restauração? A restauração, normalmente, ela fica gravada, né? Normalmente, ela fica gravada. Estando gravada, eu consigo aplicar essa restauração pelo CD, ou pelo pendrive, né? Normalmente, hoje em dia, utiliza pendrive, que é essa opção que está falando aí na página 36. Como que eu chego nessa janela aí? Normalmente, quando eu estou fazendo a instalação do sistema. Quando eu estou fazendo a instalação do sistema, que eu vou entrar pelo boot aí, né? E aí eu vou conseguir fazer a instalação. Só que, o que tem a ver com a restauração que a gente estava falando? Qual que é a relação que existe? A relação que existe é que quando eu entro para fazer a instalação, eu dou um boot, eu dou uma inicialização pelo pendrive. E aí eu consigo entrar nessa opção aí, ó, a página 36. Tem lá embaixo chamado reparar. Eu avanço e na opção lá embaixo vai ter reparar o computador. Essa reparação, quando eu clico na opção de reparar, ele vai ter aí soluções de problemas. E aí eu vou ter pelo menos três restaurações que eu posso fazer. Cada uma delas tem os seus objetivos. Por exemplo, primeira que ele fala aí, ó, é a recuperação. Recuperação desse sistema. O que essa opção faz? Essa recuperação da imagem do sistema. É uma imagem específica que alguns técnicos utilizam para fazer a instalação do sistema operacional, bem como seus softwares e drives, para quando acontecer esse problema. Então, ele faz uma restauração do sistema, ele busca essa imagem do Windows, né? Imagem parecida com o que a gente fez
criando lá a reparação, né, de sistema do início aí, a restauração. Ele guarda, né, essa imagem para quando acontecer algum problema, ele restaura. Então, ele tem restauração de imagem, ele tem o reparo de inicialização. O que é o reparo de inicialização? Ele é o reparo que reestabelece arquivos necessários para a inicialização do Windows. Então, às vezes, está faltando algum arquivo, né? Algum vírus, alguma coisa nesse aspecto, fez com que o sistema aí não conseguisse reiniciar por causa de um arquivo. Então, essa opção de restauração aí, o que ela faz? Ela recupera esses arquivos. E eu só consigo encontrar essas opções se eu iniciar pelo pendrive. Tá? Pelo pendrive criado lá, o pendrive bootável, né, que é falado. O pendrive apropriado aí, que é uma aula que a gente vai aprender a fazer esse pendrive aí, bootável. A terceira opção, a terceira recuperação que nós podemos fazer é a restauração do sistema. O que ela faz, essa restauração? A restauração do sistema, que é o tema da aula mesmo, né? Essa restauração, ela serve apenas para rebobinar. Ele volta, né? O sistema operacional sem perder tudo que você já tenha feito no computador. Ele volta lá, que é o recurso quando eu quero buscar aquela restauração que eu fiz. E aí ele vai voltar ao sistema da maneira que ele era lá no dia e na hora que eu fiz a restauração. Então, essa restauração do sistema que é aquela que eu salvei. Ele vai buscar essa restauração que foi salva, está armazenada, está guardadinha lá no sistema. Então, ele busca e você vai habilitar ela e vai dar um aplicar. E aí ele vai eliminar todas as configurações que foram feitas e vai voltar para essa configuração que foi gravada. Certo? Então, é a restauração desse sistema. Existe também a opção chamada prompt de comando. Prompt de comando. O que é esse prompt de comando, gente? Ele é o MS-DOS, né? Ele vai para a tela onde eu vou ter que digitar, né, comandos do MS-DOS. E às vezes a grande necessidade de entrar nessa tela de comando, uma tela escura, é o MS-DOS, o famoso MS-DOS, onde eu vou estar utilizando vários comandos, né, direto ali do prompt de comando para fazer algumas recuperações. Então, às vezes, há a necessidade de entrar nesse prompt de comando, certo? Então, são algumas restaurações que eu posso fazer no meu sistema. Então, essa é a aula que fala aí de restauração, quando o meu sistema deu algum problema e eu posso fazer
essas restaurações. Não posso esquecer que a restauração só consegue ser feita se eu tiver o meu pendrive bootável. Tem que criar, né? Tem um pendrive acima de 8 GB lá, interessante que seja, para poder fazer a restauração. Então, a gente viu como salvar a restauração e como buscar essa restauração que foi salva. Foi isso que a gente fez aqui. Criou ela, salvou ela lá, e depois a gente buscou essa restauração que foi feita. Então, é muito importante aí a gente entender essas duas coisas que a gente falou, né? A forma de criar a restauração e a forma de buscar essa restauração que foi criada pelo pendrive bootável. Renan, existe alguma dúvida aí? Não. Ó, eu vou passar essas questões aí, ó. Esses exercícios da página 42. Colocar lá no grupo, lá, ó. Que é o exercícios, páginas 42 e 43. Ok? Livro 6. Livro 6. Certo? Eu já coloquei lá no grupo e faz esse exercício aí. Aí a aula que vem a gente já entra na aula número 3. Tá? Só não vou entrar hoje aí por causa para não ficar muita coisa aí, né? Para ser feito e confundir os temas aí. A aula que vem nós vamos falar aí de softwares adicionais. Vamos ver aí algumas ferramentas. Uma chamada Harensboot. É a mais importante, a Harensboot. Vamos falar desse Harensboot. Esse capítulo já é um pouco mais longo, né? Que é o capítulo número 13 aí. Que é a ferramenta Harensboot, que também é um software, né? Harensboot é um software que faz uma série de configurações importantes para o sistema. Então, a aula que vem a gente vai entrar nessa aula número 13 aí. Beleza, Renan? Tranquilo aí? Faz esse exercício e me envia, tá bom? Aí na aula que vem nós vamos entrar aí na aula número 3, que é softwares adicionais, do livro 6. Ok, Renan? Beleza. Como passou de férias? Viajou? Não? Fiquei em casa mesmo. Ah, beleza. Tranquilo. Certinho, então. Ó, então faz esse exercício e aí na próxima aula a gente fala aí da aula número 3. Faz esse exercício e me envia, tá? Me envie no, no WhatsApp lá, tá bom? Então, boa semana para você aí e até a próxima aula aí, tá bom?
Boa semana, hein? Tchau, tchau. Tchau.